Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero saudar todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem tem o prazer de vos cumprimentar nesta noite é o seu irmão, evangelista Anderson Maciel. Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Recebam todos o abraço do Espírito Santo de Deus na sua vida. Deus abençoe a todos os irmãos que já estão conosco nessa live, nessa transmissão. Deus abençoe a nossa irmã Raquel Paixão, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Isabel. Também Deus abençoe a serva de Deus. Deus abençoe o nosso irmão Kleber Lourenço. Boa noite, servo de Deus. Que Deus abençoe. Deus abençoe o nosso irmão Mateus Silva Oficial. Deus abençoe o homem de Deus. A paz do Senhor para nossa irmã Josi Martins. Que Deus abençoe a todos. Recordações e memórias. Deus abençoe. Meus irmãos, vão compartilhando essa transmissão. Vão compartilhando essa live. Para que mais almas possam estar conosco nessa noite. Deus abençoe o meu grande amigo, nosso irmão Felipe. Deus abençoe, jovem de Deus. Vão compartilhando, meus irmãos. Vão compartilhando essa transmissão. Para que mais pessoas possam estarem participando conosco dessa live. Vou estar contando um pouco do meu testemunho. Daqui um pouquinho. Vamos aguardar mais alguns minutos. Eu creio que vai ser uma live edificante, né, meus irmãos? Creio que Deus ele vai edificar a nossa fé, porque o testemunho ele edifica a fé do homem. O testemunho ele edifica a nossa fé, meus irmãos. Então, nessa live, nessa transmissão, vou estar contando um pouco do meu testemunho, do pouco do que o Senhor fez na minha vida, para a glória de Deus. Deus abençoe meu irmão pastor Regis, ali de Aquiraz. Deus abençoe, homem de Deus. É um prazer muito grande, né? O varão está aqui conosco nessa live. Deus abençoe os irmãos aí de Aquiraz. Recentemente, meus irmãos, fiz uma campanha ali na IPDA de Aquiraz. Foi uma bênção para a glória de Deus, um povo de fé. Pastor Regis, daquela congregação, homem de Deus. Sua esposa também, a mulher de Deus. Que Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Vão compartilhando, meus irmãos. Deus abençoe Jussiara Cauane. Deus abençoe Beatriz Silva. Deus abençoe Neide Maciel, que para quem não sabe é a minha mãe. Deus abençoe a vida da minha mãe no nome de Jesus. Deus abençoe também Emily Lima. Deus abençoe Emanuele Évila. Deus abençoe a todos nessa noite, meus irmãos. Peço que os irmãos convidem pessoas para estarem participando conosco nessa transmissão. Vamos aguardar alguns minutos. Em seguida eu quero estar lendo alguns versículos da palavra de Deus e contando um pouco do meu testemunho. Resumir, né, meus irmãos? Não tem como contar todo, porque senão vai se estender muito. Mas eu quero trazer um resumo, né, uma abreviação do que Deus ele fez na minha vida. Deus abençoe a nossa irmã Raquel Oliveira. Deus abençoe Joyce Silva. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Vamos estar usando a plataforma do Instagram, né, meus irmãos, para estar falando um pouco de Jesus.
né? Porque o testemunho, louvado seja Deus, é sobre a minha vida. Mas quem me transformou, quem me libertou, quem me resgatou, quem me tirou do pecado, quem me tirou do lixo, foi o Deus Todo-Poderoso. Então a glória é para Deus, a glória é para o Senhor dos Exércitos. Deus abençoe Luquinha, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o Ilana Balbino, em nome de Jesus. Estamos com 14 pessoas conosco nessa transmissão, conosco nessa live. Daqui uns 3 minutinhos, meus irmãos, eu quero ler o versículo da palavra de Deus. Vamos estar aguardando mais um pouco. No nome de Jesus, permaneça nessa transmissão, permaneça nessa live, que eu creio que o Senhor ele vai edificar a tua fé. O Senhor vai fortalecer a tua vida pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que estão compartilhando, a todos que estão conosco nessa transmissão, né, meus irmãos? Não quero estender muito essa live, não quero estender muito essa transmissão. Louvado seja Deus. Deus abençoe Camila Oliveira, no nome de Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Ângela Maria Souza, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém, meu querido. Para quem não sabe, meus irmãos, ali onde eu morava, né? Eu andava junto com o Luquinha aí, ó. Abençoado aí, viu? A gente andava muito junto ali onde eu morava, no Canidezinho, né? Ali na região do Canidezinho, né? Quando a gente fazia besteira no meio do mundo, né, meus irmãos? Mas o Senhor, ele transforma. Deus abençoe, Luquinha, viu? Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre, no nome de Jesus. Deus abençoe meu amigo Vitor Vasconcelos, no nome de Jesus, a paz do Senhor, a nossa irmã Ângela Maria, louvado seja Deus. Estamos com 21 pessoas, para a glória de Deus, aleluia. Tu ainda mora ali no Canidezinho ainda, Luquinha, ainda? Mora no Canidezinho ainda por ali? Ou foi embora dali, daquele bairro lá? Louvado seja Deus. Deus abençoe Rosiane Lourenço, no nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vitor Vasconcelos, jovem de Deus, Deus abençoe. Aleluia. Ainda mora lá, né, varão? Amém. Já vi por foto lá, tá mudado, né? Tá diferente, né, o bairro lá. Graças a Deus deu uma melhorada, né? Aleluia, meus irmãos. Eu quero ler no livro de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, no seu capítulo 5, e os seus versículos 18, 19 e 20. Livro segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 5, versículos 18, 19 e 20. Deus abençoe meu amigo Emanuel Souza, no nome de Jesus Cristo. Aí é tocha humana, viu, meus irmãos? O Emanuel aí é tocha humana. O homem prega, meu Deus do céu. Aleluia. Quem puder pegar a sua Bíblia, meus irmãos, o livro de Marcos, capítulo 5, versículos 18, 19 e o 20. Vamos meditar nesses versículos e em seguida eu quero trazer um pouco do meu testemunho para os meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe Sandra Maria, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Tá parecendo a aldeota, né? Meu Deus do céu. A rua não tem mais buraco. Graças a Deus. Eu já vi já por foto já, viu, varão? Já vi por foto já. Tá diferente, viu lá? Tem rua lá que eu nem conheço mais, né? Porque tá totalmente diferente. Aleluia. Deus abençoe Jamil, Obrique. Deus abençoe a nossa irmã Lídia. O nosso irmão Kleber colocou aí, meus irmãos, viu? Marcos capítulo 5, versículos 18, 19
e 20. Deus abençoe Richardson Caetano. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, eu quero meditar somente nesses 3 versículos. Deus abençoe Mona Lisa. Louvado seja Deus. Ainda bem que tu se aquietou, né, Lucas? Ainda bem que tu se aquietou, né? Porque, meu amigo, aquela vida ali que nós levava, é só o sangue de Jesus, viu? Tem futuro não. Marcos 5, 18, 19 e 20, meus irmãos, que diz dessa maneira: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas lhe fizera o Senhor, e todos se maravilhavam. Graças a Deus. Deus abençoe Gabriela, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, esse texto, essa palavra a qual nós acabamos de meditar, esses 3 versículos, quando nós vamos ler lá no capítulo 5 mesmo, no primeiro versículo, no começo do capítulo 5, melhor dizendo, nós vamos observar, meus irmãos, que esse capítulo, esse texto, esta palavra, fala acerca de um homem. Graças a Deus, viu, Lucas? Permaneça nessa fé, viu? Em nome de Jesus. Esta palavra, meus irmãos, ela fala acerca de um homem. E quando nós paramos para meditar nesse texto, quando nós paramos para ler essa palavra, nós podemos observar que esse homem, meus irmãos, ele sofria de um mal terrível sobre a sua vida. Deus abençoe, cooperador Daniel Dias, a paz do Senhor. Esse homem, meus irmãos, ele sofria de um mal terrível sobre a sua vida. Esse homem, ele sofria de algo, eu posso dizer, macabroso, algo macabroso sobre a sua vida. Só que escute, meus irmãos, esse mal que estava sobre a vida daquele homem daquela cidade de Gadara, esse mal, essa opressão, essa angústia que estava sobre a vida daquele homem, sobre o corpo daquele homem, não é porque aquele homem queria. Não era pela sua própria vontade que aquele homem vivia daquela maneira. Não era pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, que aquele homem vivia oprimido, que aquele homem vivia atormentado, que aquele homem vivia acorrentado, meus irmãos. Não era por conta que ele queria, não era pela sua vontade, mas sim pelas forças malignas que estavam sobre a vida daquele homem. A paz do Senhor, pastor Ronaldo, Deus abençoe no nome de Jesus. Deus abençoe Giovana Freitas. Então, meus irmãos, a Bíblia relata que aquele homem, ele era terrivelmente atormentado pelo diabo. Deus abençoe cooperador Daniel Souza Oficial. Deus abençoe. Aquele homem, meus irmãos, vivia terrivelmente atormentado, terrivelmente oprimido, terrivelmente angustiado por conta daquela legião, que estava sobre o corpo daquele homem. Uma legião, meus irmãos, é equivalente a 6.000 demônios. Então 6.000 demônios habitavam no corpo daquele homem de Gadara. 6.000 demônios atormentavam aquele homem de Gadara. 6.000 demônios, meus irmãos, oprimiam a vida daquele homem. A Bíblia relata, meus irmãos, que esse homem,
Ele morava nos sepulcros. Sepulcro, meus irmãos, não é lugar de gente viva. Sepulcros é lugar de gente morta. Certamente, meus irmãos, esse homem, ele tinha uma família. Certamente esse homem, ele tinha a sua esposa. Provavelmente tinha filhos. Provavelmente quando ele estava no seu lar com a sua família, ele vivia em harmonia com a sua família. Provavelmente ele tinha uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de alegria no meio da sua família, no meio da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, com seus parentes. Só que por conta de algo, meus irmãos, o diabo tira aquele homem de dentro da casa dele. Só que escute, por que o diabo tirou aquele homem de dentro da casa dele? Por que o diabo entrou no corpo daquele homem? Porque certamente Satanás, ele achou brecha na vida daquele homem. Certamente o diabo achou brecha, achou total liberdade, aleluia, de entrar naquela casa, de operar naquela casa, de operar no meio daquela família. Certamente o diabo achou uma brecha para ele poder entrar no corpo daquele homem e causar aquela destruição naquele lar. Aleluia. Escute, aquele homem, ele vivia na sua casa com a sua família. Mas o diabo tirou aquele homem de dentro da casa dele. O diabo tirou aquele homem do meio da família dele. O diabo destruiu o casamento daquele homem, tirando ele da casa dele. E quando o diabo tira aquele homem de dentro da casa dele, o diabo fez o quê? Colocou nos sepulcros. Sabe por quê? Porque a vontade do diabo é ver o ser humano derrotado. A vontade do diabo é ver o homem destruído. A vontade do diabo é ver lares destruídos. A vontade do diabo é destruir casamento. A vontade do diabo é destruir famílias. A vontade de Satanás, meus irmãos, é destruir, louvado seja Deus, casamentos. Destruir famílias, porque a Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. Ou seja, a Bíblia não está falando do diabo. Quando você lê o contexto de João 10:10, você vai ver que a Bíblia não está falando do diabo, está falando de seres humanos. Só que o papel do diabo é o mesmo, é roubar, é destruir, é matar, é roubar o quê? Roubar a tua paz, roubar a salvação que o Senhor te entregou, roubar a alegria que você tem na tua casa. A vontade do diabo é destruir o teu casamento. Talvez você tenha uma vida abundante na tua casa, você tem uma vida de paz, você tem uma vida de comunhão com a tua família, e com isso o diabo vai lutar para tentar tirar a alegria da tua vida, tentar tirar a paz que está na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então o diabo só operou naquela casa, meus irmãos, porque ele encontrou brecha. Sabe por quê? Porque o diabo não tem poder contra uma família que ora, não. O diabo não tem poder contra um casal que ora, não. Se o casal tem comunhão com Deus, se o casal tem vida de oração, se a família tem vida de oração, se aquele lá é um lar, aleluia, que habita o Espírito Santo de Deus, o diabo ele vai se levantar contra esse lar, mas ele vai cair por terra, porque quando ele se levantar para destruir aquele lar, o Deus Todo-Poderoso se levanta do outro lado para dar livramento àquela casa, para dar livramento àquela família. Aleluia. Então o diabo encontrou brecha, meus irmãos, na vida daquele homem. A Bíblia diz que ele era um homem terrivelmente atormentado.
Era um homem terrivelmente oprimido por Satanás. A Bíblia diz que tentaram prender aquele homem, meus irmãos, com correntes, com cadeias. Mas a Bíblia diz que o diabo quebrava as correntes. O diabo quebrava as cadeias. O diabo quebrava os cadeados. A Bíblia diz que aquele homem se feria. Aleluia. Por conta da opressão de Satanás. O diabo fazia aquele homem se ferir. O diabo fazia aquele homem se cortar. O diabo fazia aquele homem, aleluia, ser angustiado, atormentado dia por dia. Talvez aquele homem, quando voltava em seu estado normal, ele se lembrasse da sua família. Talvez aquele homem, ele se lembrasse da sua esposa. Ele se lembrasse dos seus filhos. Ele se lembrasse da vida que ele tinha antes daquilo acontecer. E talvez ele tinha vontade de voltar para o seu lar. Ele tinha vontade de voltar para a sua casa. Mas o diabo não permitia, meus irmãos. O diabo não deixava aquele homem voltar para a sua família. O diabo não deixava aquele homem voltar para a sua casa. O diabo não deixava aquele homem, louvado seja Deus, voltar a ter uma vida normal como ele tinha antes do diabo entrar. Aleluia. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que certa feita chega um homem naquele lugar. E o nome desse homem, meus irmãos, é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus chega naquele lugar, meus irmãos, e os demônios no corpo daquele homem avistam Jesus de longe. E a Bíblia diz que aquele homem terrivelmente atormentado, terrivelmente endemoniado, vai até o encontro de Jesus. Aleluia. Deus abençoe meu amigo Jean, no nome de Jesus. Aquele homem vai até o encontro de Jesus, meus irmãos. E quando o homem tem um encontro com Jesus, ele não pode permanecer da mesma forma. Quando o homem tem um encontro com Jesus, ele não pode permanecer da mesma maneira. Quando o homem tem um encontro com Jesus, meus irmãos, se ele estiver enfermo, Jesus ele cura. Quando o homem tem um encontro com Jesus, se ele estiver oprimido pelo diabo, o Senhor liberta. Quando o homem tem um encontro com Jesus, se ele tem um vício, aleluia, se ele tem um vício em algo, o Senhor liberta ele desse vício. Mas quando o homem tem um encontro com Jesus, tem que ter mudança na vida do homem, tem que ter mudança na vida da mulher. Quando Jesus chega na vida do ser humano, meus irmãos, o homem não pode permanecer da mesma forma. Quando Jesus chega na vida do homem, quando Jesus toca, tem libertação, tem transformação, tem milagre, tem cura, tem salvação na vida do homem. Aleluia, louvado seja Deus. E quando aquele homem, meus irmãos, pelo poder de Satanás chega até Jesus, a Bíblia diz que Satanás fala assim com Jesus: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus falava dessa maneira para aquele homem, para os demônios, melhor dizendo, que estavam no corpo daquele homem: sai dele, espírito imundo. Aleluia. Quando aquele homem chega até Jesus, Jesus olha para aquele homem que está endemoniado e repreende a legião que estava na vida daquele homem. E a Bíblia diz, meus irmãos, que a partir daquele momento, aquele homem ele é liberto, aquele homem é transformado. A partir daquele momento, a vida daquele homem muda, a vida daquele homem é transformada, a vida daquele homem, o cativeiro, a escravidão, meus irmãos, a qual aquele homem se encontrava. Jesus quebrou a corrente maligna que estava acorrentando a vida daquele homem. Jesus quebrou a maldição que estava na vida daquele homem. A partir daquele encontro que aquele homem teve com Jesus, Jesus libertou aquele homem e fez dele uma nova criatura.
criatura, fez dele um novo homem. Aonde era prisão, meus irmãos, agora era libertação. Aonde era choro, agora é sorriso. Aonde era tristeza, agora é alegria. Porque quando Jesus chega na vida do homem, é para mudar a vida do homem. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E quando, meus irmãos, a Bíblia diz que aquele homem, ele pede para seguir a Jesus. Observe, aquele homem podia muito bem pensar logo em voltar para sua casa. Aquele homem podia muito bem, meus irmãos, pensar em voltar logo para sua família, para o meio dos seus parentes. Mas não, meus irmãos, ele pensou logo em Jesus. Ele rogou a Jesus para seguir o Senhor, para andar com Jesus, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quando o homem verdadeiramente tem um encontro com Jesus, ele não quer mais sair da presença de Deus. Quando o homem verdadeiramente tem um encontro com Jesus, ele não quer mais sair da presença do Senhor, meus irmãos. Quando o homem prova do amor de Deus, quando o homem prova da graça de Deus, quando o homem prova, aleluia, da graça do Senhor, ele não quer mais sair da presença de Deus, ainda que o pecado tente para tentar afastar o homem de Deus, ainda que a carne se incline para o pecado, ainda que as tentações queiram tirar o homem da presença de Deus, mas o lugar onde o homem quer estar é aos pés do Senhor, porque ele sabe que nos pés do Senhor há fartura de alegria, ele sabe que na presença de Deus há abundância de alegria. Tem luta, tem dificuldade, tem perseguição, tem, mas também tem livramento. Tem deserto, tem, mas também tem carne no deserto. Tem deserto, tem, mas também o pão vai cair do céu. Tem um mar vermelho na frente, tem, mas o Senhor abre, e depois do mar vermelho existe uma terra prometida, existe uma promessa aguardando para a vida do homem. Aleluia. Quando o homem tem um encontro com Jesus, ele não quer mais sair da presença de Deus. Aquele que verdadeiramente prova da graça do Senhor, meus irmãos, ele não consegue mais ficar longe do Senhor. Ele não consegue mais ficar longe de Deus. Aquele homem provou do poder de Deus na sua vida quando o Senhor libertou ele, quando o Senhor transformou ele, e ele queria seguir a Jesus, ele queria andar com Jesus. Só que Jesus olha para ele e falou assim: tu não vai comigo não, viu? Tu quer ir mais eu, mas você não vai comigo não. Tu vai lá para a tua casa, tu vai lá para o meio da tua família. O diabo te tirou da tua casa, não foi? Mas hoje eu te dou, aleluia, novamente a alegria de você estar no meio da tua família. O diabo te tirou de dentro da tua casa, não foi? Mas hoje você está com a oportunidade de voltar para a tua casa. Você está com a oportunidade de voltar para o meio da tua família. O diabo te causou aflição, não foi? Mas hoje eu te dou alegria. O diabo te causou angústia, não foi? Mas hoje eu te dou paz. O diabo te tirou de dentro da tua casa e colocou você para morar em um lugar de gente morto, não foi? Mas hoje eu te dou vida, e vida com abundância. Aleluia, louvado seja Deus. Tu vai lá para o meio da tua família e tu vai anunciar na tua casa, tu vai anunciar no meio dos teus quão grandes coisas o Senhor te fez. Tu vai contar o testemunho dentro da tua casa, tu vai contar o teu testemunho lá no meio dos teus parentes. Tu vai falar para eles que ainda existe um Deus que liberta. Tu vai falar para eles que ainda existe um Deus que transforma. Tu vai falar para eles que existe um Deus todo-poderoso no céu e na terra, que tem todo o poder e autoridade para transformar a vida do homem. Aleluia.
Deus abençoe Saniele, Deus abençoe no nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele homem, meus irmãos, ele vai para a sua casa e ele começa a contar o seu testemunho em Decápolis. Ele começa a contar, meus irmãos, o que Deus fez na sua vida para as pessoas. A Bíblia diz, meus irmãos, que muitos ali, todos na verdade, se maravilhavam com o testemunho daquele homem. Por quê? Porque as pessoas, meus irmãos, viam aquele homem totalmente endemoniado. As pessoas viam aquele homem como um derrotado. Ah, esse aí não tem mais jeito. Esse aí não tem mais futuro para ele não. Esse aí vai morrer lá no cemitério. Esse aí vai morrer. Esse aí vai se matar. Não tem mais jeito não, está derrotado. Não tem mais jeito para ele não. Só que lá no céu existia um Deus, aleluia, que falava dessa maneira: tem jeito para ele sim, tem solução para ele sim, tem jeito para a vida desse homem sim. Talvez alguém olhe para você e diz que não tem mais jeito para a tua vida. Talvez alguém olhe para você e diga que você é um derrotado, e diga que você é uma derrotada. Talvez tenha alguém que olhe para você e diz que você não vai conseguir ser feliz, e diz que você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir vencer. Mas lá no céu existe o Deus Todo-Poderoso que diz: a minha filha vai vencer, o meu filho vai vencer, o meu filho vai ser um pregador, a minha filha vai ser uma pregadora, porque eu, Deus Todo-Poderoso, sou eu quem faço na vida do homem. Aleluia, louvado seja Deus. E aquele homem contou seu testemunho, meus irmãos, para aquelas pessoas. E é diante esta palavra que eu quero resumir um pouco do que Deus fez na minha vida também. A Bíblia diz que Deus mandou aquele homem contar o testemunho de transformação para as pessoas. Então é necessário, meus irmãos, nós contarmos o nosso testemunho. É necessário, meus irmãos, nós contarmos o que Deus ele fez e faz, aleluia, nas nossas vidas. E é por meio dessa plataforma do Instagram, dessa rede social, que eu quero contar um pouco do que Deus fez na minha vida. Meus irmãos, aleluia, eu acho que eu tinha pelo menos uns 13 anos para 14 anos, quando eu comecei a me envolver com drogas. Lá onde eu morava, ali na região do Canidezinho. Acho que com uns 13 anos, eu comecei a me envolver com amizades erradas. Comecei a me envolver com quem não presta, né? As minhas amizades mesmo, a qual eu cresci ali onde eu morava, muitos foram se envolvendo. E ali, meus irmãos, eu peguei carona também naquela vida. Peguei carona também ali com aquelas amizades, com aquelas pessoas. As pessoas que eu andava eram pessoas que já tinham matado, pessoas que traficavam, pessoas que assaltavam, pessoas que eram homicidas, né, que já tinham matado. E ali, meus irmãos, eu comecei a me envolver com aquelas amizades. Na verdade, as amizades que eu cresci com elas, na verdade. E ali a gente começou a se envolver. Né? Eu comecei bebendo, bebida alcoólica. Né? Isso com uns 13 anos para 14, 13 anos, aproximadamente 13 anos de idade. Eu comecei a beber bebidas alcoólicas. Depois comecei a usar maconha com um amigo meu que já é finado, né? Que era um amigo meu que já é finado, já morreu, infelizmente. E ali a gente começou a usar maconha, né? E usando maconha, fumando maconha. Depois, meus irmãos, eu passei para cocaína, né? Comecei a cheirar cocaína, comecei a cheirar pó. E ali, meus irmãos, foi só se aprofundando, indo mais e mais para o fundo do poço,
indo mais e mais em direção ao abismo, né, meus irmãos? E ali, a minha mãe na época não sabia que eu usava, quando eu comecei a usar ela não sabia, né? Ela desconfiava, mas não sabia, louvado seja Deus. Muitas das vezes eu chegava em casa, meus irmãos, totalmente drogado, né? Totalmente sob o efeito da droga, da maconha, da cocaína. E ali, meus irmãos, eu chegava com muita fome. Tinha vezes que eu chegava em casa, meus irmãos, que eu não conseguia ficar nem em pé direito, de tão drogado que eu estava, né? De tanta droga que eu usava. E ali, quando eu chegava dentro de casa com muita fome, e ali eu ia logo, me sentava no chão da casa, sem força de ficar em pé, por conta do efeito da maconha, por conta do efeito da cocaína, né, meus irmãos? E ali muitas das vezes eu chegava em casa drogado, muitas das vezes, meus irmãos, eu bebia com os amigos, cheirava cocaína. Quando eu chegava em casa, botava boneco. A minha mãe está aqui, Neide Marcel, ela não deixa eu mentir. Dei muito trabalho para minha mãe, né? Certa feita, meus irmãos, eu estava tão drogado de madrugada lá em casa, onde eu morava, onde a gente morava, que eu estava botando boneco. E a minha mãe ligou para minha irmã, né? Minha irmã não morava com a gente, ela era junta. E a minha mãe ligou para minha irmã ir lá. Quando a minha irmã chegou lá, eu comecei a botar boneco com a minha irmã, comecei a brigar com a minha irmã, né? Com meu ex-cunhado, que na época ela era junta com outro rapaz, né? E eu totalmente drogado, praticamente eu expulsei ela lá de casa, né, meus irmãos? Isso para você ver o que a droga faz, né? Isso para você ver o que a maconha faz, o que a cocaína faz, o que o crack faz. Graças a Deus, eu nunca usei crack, né? Que para quem não sabe é a famosa pedra. Nunca usei essa droga, mas cocaína e maconha eu usava demais, meus irmãos. E ali eu fui só me afundando. Todo sábado praticamente eu saía para beber nas casas dos amigos, né? E ali cheirava cocaína, ali fumava maconha, né? Ficava drogado. Era uma vida de prostituição mesmo, meus irmãos, do pecado, uma vida pecaminosa. E ali eu comecei a me envolver na vida errada, né, meus irmãos? Já estava andando com pessoas que eram assassinas, andando com pessoas que eram assaltantes, andando com pessoas que eram homicidas. Certa vez, meus irmãos, já era tarde da noite, eu não sei se era no sábado ou se era no domingo, eu não tenho recordação. Mas tinha um vizinho meu, meus irmãos, um vizinho meu que morava colado com a minha casa. E nesse dia a gente estava curtindo no quintal dele, né? A gente estava bebendo lá no quintal dele e o som estava muito alto. O som estava muito alto, a ponto que, louvado seja Deus, denunciaram, né? Denunciaram a gente para a polícia por conta do som alto que estava na casa lá desse meu vizinho. E de repente a polícia chegou lá. A gente saiu lá fora. O policial perguntou qual a minha idade. Eu disse qual era a minha idade. Na época eu era menor de idade. Louvado seja Deus. E ele mandou ir para casa. Entendeu, meus irmãos? Eu morava vizinho. Ele mandou eu entrar para dentro, mandou eu ir para casa. O policial mandou eu ir para casa. E para você ver, meus irmãos, o nível de opressão que eu era, né? Para você ver como opresso eu era. O policial mandou, louvado seja Deus, eu ir para casa. E quando eu entrei dentro de casa, meus irmãos, da mesma forma que eu entrei dentro de casa, eu fui em direção ao quintal. Quando eu cheguei no quintal, eu pulei o muro do quintal lá de casa e voltei para o mesmo canto para ir beber. Louvado seja Deus, para você ver como eu era opresso pelo diabo, como eu era oprimido pelo diabo. Da mesma forma que o policial mandou eu entrar para dentro de casa, eu entrei dentro de casa e fui logo em direção ao quintal. Quando eu cheguei no quintal, eu pulei o muro do meu quintal e voltei para o quintal do meu vizinho. E a gente continuou bebendo novamente. O som alto novamente, bebendo, farreando lá, curtindo lá. Sem temor nenhum, meus irmãos. Eu era uma pessoa que não tinha temor nenhum. Não tinha medo de polícia. Não tinha temor nenhum. E de repente a minha mãe entra de casa e vai me procurar. Cadê o Anderson? Quando foi ver, eu já estava no quintal do vizinho de novo, bebendo com ele de novo, fazendo o que não presta. Então, isso era o diabo, meus irmãos, na minha vida.
Era o diabo que fazia eu ser daquela maneira, tá entendendo, meus irmãos? E a polícia me perseguia muito aonde eu morava, não que eu tinha feito um assalto, não que eu tinha matado alguém, não. Mas a polícia tinha um chama em mim. Era como se fosse louvado seja Deus, uma raiva no seio de mim, porque aonde a polícia me via, a polícia me parava. Certa vez eu estava entrando na rua lá de casa e vinha o carro do raio, né? Ou eram as motos, não lembro agora. E quando eu entrei na rua lá de casa, quando eu entrei para dentro de casa, assim, quando eu saí novamente, os policiais do raio já estavam indo lá para a porta lá de casa, entendeu? 2 policiais com um fuzil na mão apontado para minha cara, apontado para mim. Eu olhei na porta lá de casa. E ali eu já fiquei assim sem ação, meus irmãos. Aí a minha irmã saiu para fora. Minha irmã, não, ele é meu irmão, não sei o que, ele é meu irmão. Aí os policiais, ele é teu irmão, é? A minha irmã não é meu irmão. Os policiais pegaram e foram embora. Mas estavam todos os 2 com o fuzil apontado para mim, para minha cara. Eu na porta lá de casa. Louvado seja. Por quê? Porque os policiais pensavam que eu tinha entrado lá em casa, pensavam que eu tinha entrado para me esconder deles, porque eles vinham de frente para mim. Quando eles vinham de frente para mim, eu dobrei e fui lá para dentro da minha casa, meus irmãos. Então eles pensavam que eu estava fugindo deles. Louvado seja Deus. E foi indo, meus irmãos, e eu me envolvendo mais ainda. Certa vez a gente estava curtindo na rua lá de casa. Se eu não me engano, era um chá de fralda. Acho que era um chá de fralda da minha vizinha. Louvado seja Deus. Aí nós estávamos tudo numa festa lá. E cheio de traficante, mas eu lá, meus irmãos. Traficante homicidas. Tinha traficante de bairros distantes. Entendeu? Traficante de outros bairros lá com a gente lá. E a gente passou a tarde cheirando cocaína, a tarde cheirando pó. Louvado seja Deus. E a gente ia buscar droga na bocada de moto. E certa feita eu ia buscar droga novamente, meus irmãos, com um amigo meu que já é finado também, que já morreu. Louvado seja Deus. E ali, na hora que eu subi na moto para ir com ele, para buscar mais cocaína, comprar mais cocaína para nós cheirar, a minha mãe começou a gritar no meio da rua, dizendo que não era para eu ir. E ali, meus irmãos, eu comecei a gritar com a minha mãe também. A minha mãe está aqui na live. Eu comecei a gritar com ela, comecei a discutir com ela na frente dos meus amigos, na frente deles ali, entendeu? Louvado seja Deus. Para você ver como eu não respeitava nem minha mãe, meus irmãos. Totalmente drogado, totalmente cheirado. Então ali eu discuti com a minha mãe, gritei com ela, né? Passei o dia todinho bebendo, o dia todinho cheirando cocaína. A minha mãe pegou e ligou para o meu irmão mais velho para ver se ele dava um jeito em mim. Louvado seja Deus, porque ela não estava conseguindo. A minha mãe e meus irmãos muitas das vezes ameaçavam de ligar para o juizado de menor para me internar, meus irmãos. Para me internar lá na DCA, né? Na delegacia, na prisão do adolescente. Né? Para me internar no juizado de menor. Muitas vezes ela falava porque para ela não tinha mais jeito para mim. Não tinha mais jeito para mim. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, era uma coisa terrível, coisa terrível. Às vezes eu drogado gritava com ela na frente dos meus amigos. Entre aspas, né, meus irmãos? Entre aspas, porque na vida errada ninguém tem amigo, não. Daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou dizendo que na vida errada ninguém tem amigo. Então, com isso, meus irmãos, a gente foi se aprofundando, eu fui me aprofundando. E aí meus amigos começaram a morrer. Começou a ter guerra. De repente morria um amigo meu ali. De repente morria um outro amigo meu ali. E às vezes eu entrava dentro de casa, meus irmãos, e a minha mãe assistindo Barra Pesada, 9-0. E ali, meus irmãos, eu via muitos jovens sendo presos. Muitos jovens morrendo, e a minha mãe olhava para mim e falava assim: tá vendo o que é que essa vida aí leva? Essa vida só dá isso aí, ou cadeia ou cemitério. Eu olhava para ela e falava assim, meus irmãos: esses caras aí morreram e foram presos porque eles não sabem ser bandido. Eu falava dessa maneira, meus irmãos. Eu quero que Deus me leve agora se eu estiver mentindo. Eu olhava para minha mãe e falava assim: eles aí foram presos porque não sabem ser bandido.
Eles aí morreram porque não sabem ser bandido. E eu vendo tudo aquilo acontecendo, meus irmãos, e eu não queria mudar de vida. Meu pai me dava conselho, eu não queria ouvir. Quem conhece meu pai, pode perguntar a ele. A Saniele conhece meu pai, pode perguntar que ele vai falar. Dava conselho, eu não queria ouvir. Minha mãe me dava conselho, eu não queria ouvir. Meus irmãos brigavam comigo na época que eu era mais novo. Meu irmão mais velho sempre pegou no meu pé quando eu era mais novo. Eu não queria ouvir, meus irmãos. Às vezes eu discutia com a minha mãe dentro de casa, eu falava, e a minha mãe falava, se você não quer nada na vida, eu falava assim, o meu negócio é a rua mesmo. O meu negócio é a rua. Falava desse jeito. Não dava ouvido, meus irmãos, ao conselho dos meus pais. E ali era noites e noites, meus irmãos, de sábado para domingo. Às vezes eu saía sábado à noite, chegava num domingo pela manhã muito doido, drogado, bêbado. Tá entendendo? Cheirado. Às vezes nós ia buscar cocaína em outros bairros vizinhos. Na época não tinha facção. Graças a Deus que na época não tinha facção. Nós andava onde nós queríamos, nós andava. Então nós ia buscar droga nos bairros vizinhos. Nós ia buscar droga nos bairros mais distantes. Aonde nós chegava, nós sabia entrar e sabia sair. Aonde nós chegava, os traficantes falavam com nós, respeitavam nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, eu fui me aprofundando. 15, 16 anos, só queria saber de coisa errada. Às vezes, de noite, meus irmãos, era certeza a gente ir lá para uma avenida que tem lá ainda, que era escuro, e a gente ficava cheirando cocaína, ficava fumando maconha lá. Às vezes nós ficava até 2 horas da manhã no meio da rua, fumando maconha, fazendo coisa errada. Louvado seja o nome do Senhor. Não queria nada com Deus. Não queria nada com Deus. Eu passava de frente para uma igreja, meus irmãos. Eu via os crentes pregando, os pregadores pregando, os pastores pregando, gritando. Aleluia. Eu falava assim, esses crentes pensam que Deus é moco, é? Eu sempre respeitei crente, meus irmãos. Mas eu tinha pavor àquela gritaria. Eu falava assim, Deus ele não é moco não precisa gritar de jeito aí não. E eu, se você vê eu pregando, eu sou um dos que mais grita pregando, meus irmãos. Eu sou um dos que mais grita, mais faz barulho pregando a palavra de Deus. Para você ver o que Deus ele faz. E ali, meus irmãos, as pessoas me convidavam para a igreja, eu não queria ir. Não queria ir. Eu conheci alguns irmãos que eram crentes lá de onde eu morava. Eu ia visitar uma vezinha perdida. Eu ainda ficava fora da igreja, não queria entrar. Está entendendo, meus irmãos? E ali, meus irmãos, quando foi no ano de 2015, no mês de janeiro, mais precisamente no dia 17 de janeiro de 2015, eu estava bebendo mais meu pai em um bar que tinha lá. Meu pai morava numa casa em cima. E a dona da casa que ele morava, ela tinha um bar embaixo. Louvado seja Deus. E ali a gente estava bebendo um sábado à noite. Quando de repente, meus irmãos, eu fui para casa. E um amigo meu passou correndo. Correndo e gritando. Falando, ei, antes. Fulano de tal morreu. Mataram fulano de tal. Mataram ciclano. E eu fiquei sem acreditar, meus irmãos. Por quê? Porque esse rapaz que morreu, eu era assim com ele, meus irmãos. A gente cresceu junto. Eu comecei a fumar maconha junto com esse rapaz que morreu, junto com esse amigo meu que mataram. E ali, meus irmãos, eu fiquei desesperado quando eu soube da morte dele. E ali eu chorei. Por conta que ele tinha morrido, era um cara que era como se fosse meu irmão. Minha mãe conhece ele, minha mãe viu aquele menino crescer. Louvado seja Deus. Meus irmãos? E ali eu fiquei muito triste, abatido, chorando. Eu fui até lá ao local onde, se eu não me engano, eu ainda fui ver, se eu não me engano, meus irmãos, lá onde os caras tinham matado ele. Louvado seja Deus. Deram 12 tiros nele, meus irmãos, 12 tiros nele. E ali, meus irmãos, eu não conseguia dormir à noite assombrado.
né? Assombradozinho, porque para mim eu ia ver ele ali, para mim ele ia aparecer para mim do meu lado ali. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, isso foi no dia 17 de janeiro. E quando foi com alguns dias depois, e eu acho que isso num outro dia, meus irmãos, ou 2 dias, eu já usava o Facebook na época. Louvado seja. Eu não sei se tem pessoas aqui que moram onde eu morava. Mas se tiver alguém na live aqui que mora ali na região do Candezinho onde eu morava, preste atenção. Louvado seja Deus. Eu peguei, meus irmãos, meu Facebook e postei a frase de uma música. Quem é do mundão sabe qual é a música que eu vou falar. Quem traiu vai pagar, na fé de Deus. Que é um funk conhecido do MC Menor do Chapa. Então eu postei essa frase, quem traiu vai pagar. E botei hashtag o nome do fulano que morreu. E com isso, meus irmãos, por conta dessa minha postagem no Facebook, os caras que mataram esse amigo meu começaram a falar que eu estava ameaçando eles. Tiveram aquela minha postagem como um tom de ameaça. Só que eu não sabia quem tinha matado ele. Eu não sabia mesmo, porque se eu soubesse, eu não tinha postado aquilo. Porque os caras que mataram esse amigo meu também eram amigos meus, meus irmãos. A gente era tudo amigo, a gente cresceu junto, a gente batia racha, jogava bola junto. Tá entendendo, meus irmãos? E ali, com alguns dias depois, eu estava bebendo na casa de um amigo meu. E um amigo meu chegou para mim e falou assim: ei, antes, fulano chegou até mim e veio falar daquela tua postagem no Facebook. Ele falou dessa maneira: ei, fulano, o que é que o Antes está postando isso aí no Facebook? Por que é que o Antes está postando isso aí no Facebook? Eu não matei ninguém não, viu? Não foi eu que matei ninguém não. Sendo, meus irmãos, que eu não falei o nome de seu ninguém na publicação. Eu não falei o nome de ninguém na publicação. Presta atenção. E esse amigo meu falou para mim, e eu peguei e fiquei tranquilo. Entendeu? Fiquei tranquilo. Não, mano. A gente tira a onda com isso aí, mano. Entendeu? Aí eu também não tava nem aí pra nada, né? Meus irmãos estavam naquela vida também. E eu não imaginava que ia acontecer nada. Quando foi com alguns dias depois, esse cara que falou da minha publicação no Facebook, mataram ele. Aí pronto, meus irmãos. Por conta da minha postagem no Facebook, e com poucos dias esse cara morreu, mataram ele, os caras começaram a dizer que foi eu que matei fulano. Os caras começaram a dizer que foi eu que matei ciclano. Sendo que no dia que fulano morreu, eu estava na escola, meus irmãos, eu estudava à noite. Eu só soube da morte dele porque esse amigo meu ligou para mim: ei, antes, derrubaram fulano. Aí eu peguei: mentira, mancha, é sério mesmo? Mataram ele nesse instante. Eu falo: meu Deus do céu, não acredito não. Fiquei sem acreditar, meus irmãos, porque era amigo meu também o cara. Era muito amigo meu também. Aí pronto, esses caras começaram a dizer que foi eu que matei ele. Só que eu falo perante os meus irmãos e diante do meu Deus que está no céu, que eu nunca matei ninguém, meus irmãos. Graças a Deus eu nunca matei ninguém. Nunca apontei um revólver para seu ninguém. Nunca apontei um revólver para ninguém. Mas eles estavam dizendo que foi eu que matei ele. E quando foi, meus irmãos, no carnaval de 2015, no mês de fevereiro, mais precisamente no dia 17, quando fez um mês que eles mataram esse amigo meu. Quando fez um mês, a gente passou o dia todinho brincando carnaval. Eu e outros amigos meus lá, a gente passou o dia todinho brincando de guerra de ovo. E ali a gente invadia o Alto Alegre, porque era gangue com gangue, a gente invadia o bairro do Alto Alegre, né, para guerrear contra os caras de lá. A gente subia contra o Jardim Fluminense para guerrear contra os caras de lá.
Porque eu morava ali, meus irmãos, num bairro chamado Planalto Vitória, que fica na região do Canidezinho. Então nós passamos o dia todinho, meus irmãos, brincando de guerra de ovo. E quando foi à noite, meus irmãos, eu tomei banho e fui me sentar na calçada. De repente, entra na rua dois caras de moto, dois amigos meus. Para você ver que na vida errada ninguém tem amigo. Entra na rua lá de casa dois amigos meus de moto, dois irmãos, eles são dois irmãos. E eles passam por nós, meus irmãos, e falam comigo. Olhou para mim, fez assim para mim, balançou a cabeça. Eu também falei com eles e eles passaram. Arrodearam a rua, de repente eles entraram na rua novamente. Olharam para mim, falaram comigo novamente. E eu não sabia de nada, claro. Aí passaram, arrodearam a rua novamente. Passaram a terceira vez. Passaram por nós e falaram comigo de novo, balançaram a cabeça para mim. E ali quando foi lá na frente, meus irmãos, quando foi lá na frente, eles deram a meia volta e voltaram. Quando eles chegaram até a calçada onde nós estávamos, eu e os outros amigos meus, eles anunciaram um assalto. Quando o garopeiro anunciou o assalto, quando eu estiquei a mão com o celular para entregar para ele, ele deu o primeiro tiro na minha cara. Pá! Na minha cara. Eu fui logo assim, vixi. Deu, mas sou eu antes, mano. Ele olhou para mim e falou assim, né, é tu mesmo. Na hora que ele falou isso, eu corri, meus irmãos. Na hora que eu corri, eles deram outro tiro nas minhas costas. Esse tiro que eu levei das costas, meus irmãos, a 2 dedos da espinha. Era para mim estar aleijado hoje. Apenas, acho que não dá nem 2 dedos da minha coluna. Era para me ser cadeirante hoje, meus irmãos. Mais um livramento que Deus me deu. E ali, meus irmãos, eles deram tiro na minha cara. Eu comecei a ver tudo rodando. E eu peguei e levantei as mãos. Ei, mas sou eu antes. Não, mas é tu mesmo. Aí nessa hora, meus irmãos, a casa do amigo meu estava aberta. E eu corri. Na hora que eu corri para entrar na casa desse amigo meu, eles deram o segundo tiro que foi nas costas. E eu peguei e entrei para dentro da casa desse amigo meu. E a irmã desse amigo meu, que também é amiga minha, nessa época o seu filho era recém-nascido, ela estava dando de mamar na época quando ela viu eu entrando baleado dentro de casa, da casa dela, ela começou, meu Deus, se desesperou com a criança. E ali, meus irmãos, a mãe desse amigo meu, saiu para fora e se intrometeu na frente, dos caras. Pelo amor de Deus, não entra aqui dentro não, tem criança pequena, tem criança recém-nascida, não entra aqui não. E ali eles não invadiram, meus irmãos, não invadiram. E nessa hora, meus irmãos, os caras ainda estavam na rua ainda, quando o pai desse amigo meu, que hoje eu glorifico a Deus pela vida dele, que Deus usou ele também, meu grande amigo Márcio, que é o pai desse amigo meu, ele me pegou no ombro ali, meus irmãos, me abraçando assim para levar para a UPA. E se fosse outro, não tinha levado, porque os caras ainda estavam na rua, meus irmãos. Os caras ainda estavam na rua de moto. E ali, meus irmãos, ele me abraçando aqui, me levando para a UPA. E eu, ei, Márcio, eu vou morrer, socorro. Aí ele, não vai morrer não, e eu vou morrer. E eu sentindo tontura, meus irmãos, do tiro da cara que eu levei o tiro bem aqui, meus irmãos, ó. Eu levei o tiro bem aqui assim. A bala ainda está alojada aqui no meu pescoço. A bala ainda está aqui no meu pescoço ainda. Quando a gente pega, a gente sente. E ali, meus irmãos, eu dizendo que ia morrer. E ele não vai morrer não. E eu comecei a perder a força das pernas, meus irmãos. Comecei a sentir fraqueza nas pernas. E o Márcio me segurando, ele me segurando. E ali, meus irmãos, tinha um amigo meu que morava num duplex. E ele falou assim, ei, isso aí é o antes, é? Aí o Márcio falou, é ele. Aí esse amigo meu foi avisar meu pai. Porque eu não morava com meu pai, morava só eu e a minha mãe. E esse amigo meu foi avisar meu pai. E para você ver, meus irmãos, na hora que eu levei os tiros, os médicos da UPA estavam jantando. Eu morava na esquina da UPA, meus irmãos. Eu morava na esquina da UPA ali do Canidezinho. Para você ver como é o trabalhar de Deus. Na hora dos tiros, que os médicos estavam jantando, um dos médicos falou dessa maneira, prepara tudo aí, porque vai chegar gente baleado. Como é que aquele médico ia saber que ia chegar alguém baleado, meus irmãos? Era o trabalhar de Deus já. Era Deus preparando o livramento. O médico falou assim, prepara tudo aí, porque vai chegar gente aqui baleado já já. E ali, meus irmãos, quando eu cheguei na UPA, eu vomitando sangue, meus irmãos.
E ali, quando eu entrei na UPA do Candezinho, que era onde eu morava, me colocaram logo em cima de uma maca, né? Me levaram, me colocaram logo em cima de uma maca, de uma cama, e começaram a aplicar o soro em mim. Eu acho que era nos braços, meus irmãos, que aplicaram o soro, né? E de repente meu pai também chegou lá, mas meu pai, ele foi forte mesmo. Meu pai não chorou na minha frente. E eu chorando, só pensando que ia morrer, eu vou morrer e pedindo socorro, né, meus irmãos? É uma coisa terrível. Meus irmãos, não é bom levar tiro, meus irmãos, não é bom. Não é bom. Eu sentindo muita dor nas costas, eu vomitando muito sangue do tiro que eu levei na boca. Louvado seja Deus. Né, meus irmãos, sentindo tontura, fraqueza. Para mim eu ia morrer. Pedindo socorro direto, dizendo eu vou morrer. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, eu fui atendido. E lá fora, meus irmãos, lá fora, o que estava pilotando a moto, parece, o que estava pilotando a moto que eu levei o tiro, ele apareceu lá de frente para a UPA ainda. Eu creio que para saber se eu realmente tinha morrido, não sei. Louvado seja Deus. Mas com pouco tempo chegou a ambulância. Porque na UPA não opera, meus irmãos. Não opera cirurgia grande, não opera. Em questão de tiro assim. E ali chegou a ambulância. Me colocaram dentro da ambulância, meus irmãos. E a ambulância ia muito ligeira, meus irmãos. Do Canidezinho para o JF é muito longe, meus irmãos. É longe. Louvado seja Deus. Né? Mas a gente chegou muito ligeiro, porque as ambulâncias podem passar quando o sinal está vermelho, eles andam muito ligeiro. E ali, meus irmãos, eu dentro da ambulância com meu pai, e sentindo muita dor nas costas. E quando a ambulância passava, né? Quando a ambulância passava pelos quebra-mola, eu gemia de dor. Né? E meu pai ali comigo segurando nas minhas mãos. E eu ali no soro, né? O soro aplicado em mim ali, aquelas mangueirinhas de soro. E eu só dizendo que ia morrer, De repente eu cheguei no JF. Quando eu cheguei no JF, eu fui direto para a sala de raio-x. Comecei a bater raio-x. Eu creio aqui da parte da barriga, das costas. E eu vomitando muito sangue, meus irmãos. Eu vomitando muito sangue, só vomitava sangue por conta do tiro que eu levei na cara. Né? E isso era mais ou menos umas 10 horas da noite, por aí. Mais ou menos isso. E da sala de raio-x eu fui direto para a sala de cirurgia. E isso já era mais ou menos 11 horas da noite quando eu entrei para a sala de cirurgia. E ali, meus irmãos, eu deitado naquele leito ali, para fazer a cirurgia, e os cirurgiões, os médicos lá, os cirurgiões, aplicando anestesia. Meus irmãos, a agulha da anestesia geral é deste tamanho aqui, ó. Deste tamanho aqui. Eles aplicam na costela, nas costelas. E ali eu não senti nem a dor da anestesia, por conta que eu estava com tanto medo de morrer. E eles aplicando ali nas minhas costelas ali a anestesia geral. E ali eles perguntaram se eu estava sentindo alguma coisa. Eu disse assim, eu só estou vendo ficando tudo escuro, porque a anestesia é muito forte geral, meus irmãos. Aí eles aplicando e a sua vista escurecendo logo. E ali eles aplicando a anestesia e eu começando a ver tudo escuro. De repente, quando eles perguntaram o que é que eu estava vendo, sentindo alguma coisa, quando eu disse assim, eu só estou vendo ficando tudo escuro. Pronto, meus irmãos, eu apaguei nessa hora. Isso mais ou menos umas 11 horas da noite. Eu vim me acordar no outro dia 5 horas da tarde. Vim me acordar no outro dia 5 horas da tarde já operado. Eu deitado num leito, meus irmãos, numa maca lá, bem reto, e eu sentindo muita dor nas costas. E eu querendo me levantar por conta da dor, e as enfermeiras não deixavam. Não podia me levantar por conta da operação, por conta da cirurgia, né, meus irmãos? E eu tinha que aguardar ali um quarto para mim poder ir, um leito para mim poder ir. Louvado seja Deus. E eu sentindo muita dor, né, sentindo muita dor. A minha cirurgia, meus irmãos, é mais de 30 pontos. A minha cirurgia é aqui, abaixo dos peitos aqui, meus irmãos, até embaixo. Então é mais de 30 pontos a cirurgia que eu fiz na barriga. Para você ter ideia, meus irmãos, como a minha cirurgia foi de risco, foi mais de 4 horas de cirurgia, mais de 3 horas e meia de cirurgia. Eles abriram a minha barriga e tiraram tudo de dentro. Os médicos disseram que eles abriram a minha barriga, tiraram tudo de dentro da minha barriga, meus irmãos. Tiraram os órgãos, tiraram as coisas para poder
fazer a ligação dos órgãos que tinham sido desligados por conta do tiro. Porque eu levei o tiro e a bala ficou rodando por dentro de mim, meus irmãos. Então eles tiraram tudo da minha barriga, abriram a minha barriga, tiraram tudo. Louvado seja Deus. Para poder fazer a religação dos órgãos que tinham sido desligados, por conta que tinham sido afetados por conta daquele tiro que eu levei nas costas. Louvado seja Deus. Então Deus, ele tanto me deu livramento, meus irmãos, na hora dos tiros de morrer, como ele me deu livramento na sala de cirurgia, porque foi uma cirurgia de risco. E para você ter ideia, meus irmãos, eu fiquei sabendo que a arma bateu catolé, só saiu 2 tiros, meus irmãos. As armas que eles estavam usando bateu catolé, ou seja, o próprio Deus colocou a mão na frente para me dar o livramento. Por quê? Porque Deus sabe que eu ia morrer de graça, meus irmãos. Eles estavam tentando me matar, eles tentaram me matar, afirmando que eu tinha feito algo que eu não fiz. Eu não sei se eles sabem da verdade hoje. Louvado seja Deus. Mas na época eles afirmavam que eu tinha matado o outro rapaz lá. Só que Deus sabe que eu nunca matei ninguém. Então eu ia morrer, como eu falo na linguagem que todo mundo fala, eu ia morrer de laranja, meus irmãos. Eu ia morrer de inocente, não que eu era santo, mas eu ia morrer de inocente, sendo inocente. Então Deus, sabendo disso, Deus não permitiu eu morrer naquele momento. Deus não permitiu eu descer à sepultura naquele momento. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, eu passei 10 dias e 10 noites internados ali no IJF. Que, para quem não sabe, é o Instituto Dr. José Frota, mais conhecido como Frotão. E ali eu passei 5 dias e 5 noites sem comer e sem beber nada. Não podia comer nada. Não podia beber nem um pingo d'água, eu não podia beber. O que eu podia fazer era pegar um paninho, não sei se é gás ou nome, um paninho, molhar na água e passar aqui nos lábios. Ó. A minha irmã, meus irmãos, todos os dias, quando ela saía do trabalho, ela passava lá na hora de visita. A minha irmã molhava o panozinho na água e passava assim nos meus lábios. Né? Eu sempre fui muito apegado com a minha irmã, meus irmãos. A gente sempre foi muito apegado um com o outro. E ela, todos os dias, ela passava no hospital. Saía do trabalho, ia direto para o hospital, no horário de visita. Isso mais ou menos umas 3h30 da tarde, 3 horas, que é o horário de visita. E ali eu passei 5 dias e 5 noites. Meus irmãos, eu era muito, mas muito magro mesmo, meus irmãos. Vocês não têm noção. Agora que eu dei uma engordada um pouquinho. Mas para quem me conhece, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu era bem magro. Só que na época que eu estava internado, eu era 10 vezes mais magro. Eu era 10 vezes mais magro, meus irmãos. E quando eu andava, eu era com o soro aplicado aqui na veia direto. Eu andava com aquele negócio que fica os tubos de soro empendurado nos hospitais. Então eu andava segurando aquilo. E eu tinha que andar encurvado, que eu não conseguia me esticar por conta da cirurgia. Porque se eu me esticasse, a cirurgia doía, ardia. Então eu tinha que andar encurvado. Louvado seja Deus. E presta atenção. Eu estava com sonda no meu nariz, meus irmãos. Eu estava com sonda em cada buraco do meu nariz, eu estava com sonda aqui. Louvado seja Deus. Eu estava usando sonda aqui e estava urinando pela sonda também. Louvado seja Deus. Eu urinava pela sonda, só para você ter noção, meus irmãos, o que eu passei. Urinava pela sonda e usava sonda também no nariz. Passei muitos dias dessa forma. Deus abençoe. Leia Rodrigues, estou contando um pouco do meu testemunho. Né? A live vai ficar salva, se a irmã puder assistir depois, no começo. Aleluia. Né, meus irmãos? Então ali eu usava sonda para urinar. Usava sonda também no nariz. E estava com o soro aplicado, instalado aqui na veia. Então, meus irmãos,
Quando foi para tirar a sonda, meus irmãos, pelo amor de Deus, nunca queira passar por isso. Quando eles foram tirar a mangueira, meus irmãos, quando eles puxando a mangueira, a sonda, melhor dizendo, eu senti a sonda passando aqui pelo meu pescoço, pela minha garganta. Eles puxando e eu sentindo a sonda passando na garganta, meus irmãos. Meus irmãos, uma agonia terrível. Uma agonia terrível. Algo totalmente ruim. E quando foi para tirar a sonda, que eu estava usando sonda para urinar também, eu senti a mesma dor, meus irmãos, queimando, eu sentindo a sonda saindo, eles puxando. E quando eu fui começar a urinar normalmente sem a sonda, quem foi que disse eu consegui? Ardia muito, meus irmãos. Ardia muito quando eu ia urinar e ficava só pingando, não conseguia urinar por conta que ardia demais. Era terrível. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. E meus irmãos, e tinha uma parte aqui no pé da minha barriga, mesmo no pezinho da barriga, no começo, no final da cirurgia, descendo mais um pouco, eu sentia muita dor, era muito inchado. Eu não conseguia ficar em pé. Não conseguia ficar em pé por muito tempo por conta de muita dor. Eu passava uns 5 minutinhos em pé, eu me sentava porque eu não aguentava de dor. Muito inchado. E eu fui bater raio-x e tudo, ultrassom, para ver o que era, mas não constou nada, era só inchaço, acredito eu, que por conta da cirurgia. Então foi muito sofrimento naquele hospital, meus irmãos. Meu pai passou 10 dias e 10 noites comigo no hospital, meu pai. Ele teve que sair do emprego que ele estava para ficar uns 10 dias comigo no hospital. E é o mesmo emprego que ele está hoje, meus irmãos. Ele ainda está nesse emprego ainda hoje. Então meu pai dormia no hospital comigo. Dormia na cadeira, né, meus irmãos? Porque lá não tinha onde ele dormir. Tinha que dormir. O que tinha era uma cadeira, que é da acompanhante, ele tinha que dormir. Então naquele hospital, meus irmãos, eu vi muita coisa feia. Era muita gente baleada chegando. Eu passava pelo corredor do IJF, meus irmãos. Era a pessoa com ferro enganchado nas pernas. Era a pessoa com tiro na cabeça. Pessoa com tiro no braço, nas pernas. Era pessoa operado de tiro também. Lá no quarto onde eu estava, meus irmãos, ficava 2 policiais na porta. E 2 policiais na porta do outro quarto. Por quê? Porque tinha muito bandido que estava baleado ali também. Louvado seja Deus. Coisa terrível, meus irmãos. E ali eu passei 10 dias e 10 noites internado naquele JF, naquele hospital. E ali, meus amados irmãos, com 5 dias, liberaram alimento para mim. Eu pensando que ia comer, eu pensando que ia saciar a minha fome. Mas quando eles liberaram, meus irmãos, era um copinho de água de coco. Era só líquido que eu podia, não podia comer. Era um copinho de água de coco, meus irmãos, que eles liberaram para mim. Para você ver, 5 dias e 5 noites, sem comer e sem beber. E quando eles liberaram o alimento para mim, era um copinho desse tamanho aqui de água de coco. Eu lembro até hoje. Louvado seja Deus. E eu não conseguia, meus irmãos, abrir a boca. Eu não conseguia abrir a boca por conta do tiro. Eu estava com a boca, o rosto todo inchado, por conta do tiro que eu levei na cara. Louvado seja Deus, eu não conseguia abrir a boca. Tanto é que quando eu saí do hospital, meus irmãos, que louvado seja Deus, fui fazer um exame aqui do meu pescoço para saber se tinha que operar, para poder tirar a bala, para poder tirar o projétil da bala, né? Aí os médicos disseram que não precisava eu operar, porque a bala estava bem alojada e não ia me afetar em nada. E realmente, meus irmãos, eu não sinto nada, não sinto dor, a bala ela não sai do canto, não tem problema nenhum, entendeu? Eu pego nela, fico batendo nela aqui, ela no meu pescoço. Louvado seja Deus. E o médico disse que se eu fosse fazer a cirurgia era só para fazer cicatriz no pescoço mesmo, porque não ia afetar em nada. E realmente não me afeta em nada essa bala, meus irmãos. E o médico passou uma fisioterapia para mim. Era até tipo uns palitinhos de picolé. Ele me deu uns palitinhos de picolé. E cada dia eu tinha que ir aumentando. Eu colocava um palito para me poder. Era fisioterapia para a boca, para poder abrir a boca normalmente. E ali, cada dia que passava eu acrescentava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Até que chegou
o ponto que eu estava conseguindo novamente abrir a boca normalmente, meus irmãos. Né? Por conta dessa fisioterapia, mas eu não conseguia abrir a boca, sentia dor para abrir, entendeu? Mas Deus, Ele me deu grande livramento, meus irmãos. Deus me deu grande livramento. Louvado seja Deus. Hoje eu vejo, meus irmãos, que foi Deus que permitiu eu passar por aquilo. Deus que permitiu eu passar por aquilo para que eu pudesse estar onde eu estou hoje. Deus permitiu, meus irmãos. Deus permitiu Satanás tocar na minha carne. Deus permitiu Satanás tocar no meu corpo. Mas não permitiu tragar a minha alma, porque Deus tinha uma grande obra comigo. Da mesma forma que Deus permitiu Satanás tocar no corpo de Jó. Deus abençoe Adriano 18. Da mesma forma que Deus permitiu Satanás tocar na carne de Jó, no corpo de Jó, mas não permitiu tocar na vida de Jó. Deus permitiu também acontecer isso comigo, meus irmãos. E eu ficava me perguntando por muitos anos, eu ficava me questionando, Senhor, por que eu passei por isso? Senhor, por que eu estou passando por isso? Sendo que eu não matei ninguém, não fiz mal a ninguém. Senhor, esses caras tentaram me matar, me acusando de algo que eu não fiz. Eu não entendia, meus irmãos. Mas hoje eu entendo que tudo foi propósito de Deus. Hoje eu entendo que tudo foi propósito do Senhor, meus irmãos. Para eu poder estar onde eu estou hoje. Deus teve que quebrar, meus irmãos, aquele vaso. Deus teve que quebrar aquele vaso bem quebradinho para poder fazer um novo homem. Para poder fazer uma nova criatura. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu não tenho um pingo de raiva dos caras que tentaram me matar. Deus sabe do que eu estou falando. Eu não tenho raiva deles. Eu oro por eles. Deus é minha testemunha. Eu oro por eles, meus irmãos, para Deus transformar eles. Eu oro por eles para Deus salvar eles. Eu conheço, eram meus amigos. A gente cresceu tudo junto. Não tenho um pingo de raiva deles. Eu oro por eles para Deus guardar eles, livrar eles, para Deus não permitir eles passar pelo que eu passei, porque não é bom, meus irmãos. Não é bom, só Deus sabe o que eu passei. Só Deus sabe o que eu passei nos tiros, só Deus sabe o que eu passei no leito de um hospital, só Deus sabe o que eu passei aqueles 10 dias dentro de um hospital. Meus irmãos, eu pedi a Deus para chegar o dia de eu ser liberado. Receber alta, meus irmãos, é uma coisa terrível dentro de hospital. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Né, meus irmãos? E ali eu recebi alta do hospital. Louvado seja Deus. A gente foi para uma casa. E quem foi que disse eu me aquietar, meus irmãos? Com 2 meses que eu estava de operado. 2 meses que eu estava de ter feito a cirurgia, meus irmãos, eu já estava bebendo novamente. Já estava bebendo cachaça novamente. Já estava me danando novamente, meus irmãos. Bebendo, comendo camarão, coisa que é remoço. Eu totalmente operado, não conseguia nem andar direito, meus irmãos. Já estava comendo camarão, bebendo bebida alcoólica. Certa vez eu bebendo, levei uma queda no chão muito doido. Foi até num dia que foi a final do campeonato cearense, eu estava bebendo mal meu pai, meu vizinho lá onde eu morava, em outro canto já. E ali, meus irmãos, eu acabei levando uma queda ali, eu muito doido, bebo, mas também não senti nada. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, desse lugar onde eu estava, eu vim embora para onde eu moro. E quem foi que disse eu me aquietar, meus irmãos? Quando eu cheguei aqui onde eu moro, comecei a me envolver com coisa errada novamente. Comecei a fumar maconha de novo. Comecei a cheirar cocaína de novo. Comecei a fazer coisa errada de novo. De madrugada, meus irmãos, eu ia para as bocadas, com as pessoas aqui de onde eu moro, para buscar maconha, para buscar cocaína. Entendeu? Comecei a me danar novamente. Fazer coisa errada. Certa vez, meus irmãos, eu estava bebendo aqui em casa, eu estava muito doido nesse dia, drogado, louvado seja Deus, bebendo. E eu botei tanto boneco nesse dia, meus irmãos, que meu pai trancou a porta, trancou a casa e deixou eu no meio da rua.
Para você ter ideia, meu pai trancou a casa aqui onde eu moro e deixou eu no meio da rua. Ele não deixou eu entrar dentro de casa. Eu botando boneco, meus irmãos. Eu botando boneco, dando trabalho. Ele não deixou eu entrar dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E aí, meus irmãos, foi quebra-cabeça para minha mãe. Era minha mãe que ligava para minha irmã para dizer o que eu estava fazendo. Eu mandava áudio ameaçando. A minha mãe mandava os áudios para minha irmã. Louvado seja Deus. Era coisa, meus irmãos. Era uma coisa terrível. Era uma coisa terrível. Louvado seja Deus. Isso no ano de 2015. Ano de 2015 para 2016, 2017, eu estava dando muito trabalho ainda. E chegou um tempo, meus irmãos, que quase que eu me batizava na facção criminosa. Quase que eu me batizava na facção. Eu peguei o estatuto, porque para quem não sabe, a facção, meus irmãos, ela tem um estatuto. É como se fossem regras que você tem que seguir. Então, meus irmãos, quase que eu me batizava na facção. Eu peguei o estatuto, eu li todo o estatuto, meus irmãos, mas Deus não permitiu eu me batizar. Deus não permitiu, meus irmãos, eu me batizar em facção. Hoje eu glorifico a Deus por isso. Mas eu dava muito trabalho, meus irmãos. Vim aqui para onde eu moro aqui. Louvado seja Deus. E comecei dando trabalho, bebendo, usando droga, fumando maconha, andando com bandidos novamente. Ia para as praias, meus irmãos. Ia ali para a praia de Iracema. Ficava fumando maconha ali no Havaizinho, né? Para quem conhece, tinha um Havaizinho ali na BM, na praia de Iracema. Ficava debaixo da ponte, usando droga. Marcava encontro com meninas nas praias. Na época, as facções também estavam muito fracas ainda não estava estendida como está hoje, né? Então a gente se encontrava com pessoas de outros bairros, entendeu, meus irmãos? Então era uma coisa terrível. Mas aí, certo tempo, meus irmãos, eu conheci uma jovem que no caso é a minha ex-noiva, né? Eu sempre postava foto com ela, passei 7 anos com ela, né? Acredito que algum dos irmãos aqui viu ou conhecem ela, né? Passei 7 anos com ela e foi através dela, meus irmãos, que eu conheci Jesus. Ela não era da igreja, ela estava afastada, mas ela sempre me convidava para ir para a igreja. E eu não queria ir para a igreja de jeito nenhum, meus irmãos, não queria ir. Meu negócio era a igreja católica. Meu negócio era a igreja católica e ela me chamava para ir para a igreja. E eu falei assim, pois está certo. Eu vou para a igreja dos crentes evangélicos, mas você vai ter que ir para a missa comigo. Foi um pacto que nós fizemos, meus irmãos. Eu ia para a igreja evangélica com ela e ela tinha que ir para a missa comigo. Louvado seja, porque o meu negócio era a igreja católica, né? Quando era dia de domingo de manhã cedo, eu ia para a missa, para a igreja católica. Quando eu saía da missa, eu começava a beber cachaça. Achava que estava perdoado, estava purificado, né? Estava abençoado por Deus. Então, quando eu saía da missa, eu ia direto beber, eu ia direto curtir. Então, foi através dela que eu comecei a visitar. Aí chegou um tempo que a gente se reconciliou, tanto eu como ela. Louvado seja Deus. Deus abençoe meu amigo Mateus. Saudades, varão. Deus abençoe sua vida também, viu? No nome de Jesus Cristo. Jovem de Deus Mateus ali, que está morando em Curitiba, se eu não me engano, né? No estado de Curitiba. Pois é, meus irmãos. E ali eu comecei a visitar a igreja evangélica e chegou um tempo que a gente se reconciliou. Isso foi no ano de 2017, no mês de agosto. Eu aceitei Jesus e ela se reconciliou. Só que aí a gente passou pouco tempo, se afastamos de novo. E eu fiquei aquilo, meus irmãos. Ia para a igreja e saía. Ia para a igreja e saía. Ia para a igreja e não conseguia me firmar. Até um certo tempo, meus irmãos, que eu recebi uma revelação. Que Deus falava dessa maneira. Se tu não se voltar para Deus, se tu não se reconciliar com Deus, o Senhor vai permitir tu passar por tudo de novo que tu já passou. Isso já era no mês de abril de 2018. E nesse dia, meus irmãos, eu temi. Nesse dia eu já conhecia um pouco a palavra, já conhecia um pouco a Deus. Louvado seja Deus, e eu temi. E nesse dia eu me reconciliei, meus irmãos. E foi até com o meu atual pastor, pastor Misael Ribeiro, né? Que dirige a sede central ali de Maracanaú. Que ele é esposo da minha irmã, meu cunhado. Louvado seja, eu me reconciliei com ele. E para a glória de Deus, meus irmãos, desde agosto de 2018,
eu estou firme com o Senhor. Desde abril de 2018, eu me reconciliei e estou firme até hoje para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Meus irmãos, Deus ele permitiu eu passar por aquilo, pelo vale da sombra da morte, né? Louvado seja Deus, para eu poder estar aonde eu estou hoje. Muitos amigos meus irmãos, eles olham para mim e não acreditam na transformação que eu tive. Já alguns amigos meus lá de onde eu morava, melhor dizendo, que a gente cresceu junto, eles falam comigo no WhatsApp e falam assim: eita, Anderson, quem diria que tu ia estar assim um dia? Não dá nem para acreditar que é tu, mas os caras falam dessa maneira mesmo. Por quê? Porque eu era só o sangue de Jesus, meus irmãos, onde eu morava. Eu era só o sangue de Jesus, eu não queria nada com Deus não. Entendeu? Meu negócio era maconha, era cocaína, meu negócio era a vida errada. Mas graças a Deus matar, eu nunca matei ninguém. Nunca matei ninguém. Os caras lá tentaram me matar, me acusando de eu ter matado uma pessoa. Mas eu falo diante dos meus irmãos e diante de Deus que eu nunca matei ninguém. O cara que eles pensam que eu matei, meus irmãos, ele era muito amigo meu. Era um dos caras que eu mais considerava, meus irmãos. E eles acham que eu matei ele. Só que Deus sabe que eu estou falando a verdade. Graças a Deus, nunca levantei revólver para ninguém. Nunca apontei revólver para ninguém. Deus é minha testemunha. E hoje eu oro por eles. Não sei se eles já viram o meu Instagram. Não sei se eles estão vendo essa live. Não sei. Mas se eles estiverem aqui ou verem depois, eu quero que eles saibam que eu oro por eles. Para Deus dar o livramento a eles. Para Deus guardar eles. Para Deus salvar eles, meus irmãos. Quem tem o Espírito Santo não pode desejar o mal de ninguém, não. Quem tem o Espírito Santo de Deus não pode desejar o mal de ninguém, não. Eu falo do fundo do meu coração. Eu quero e eu creio que eu ainda vou ver eles na igreja transformado. Assim como Deus transformou a minha vida, assim como Deus me libertou, assim como Deus me transformou, eu creio que eu vou ver eles transformados também. Então eu oro por eles, não tenho nada contra eles, não tenho um pingo de raiva deles, meus irmãos. E Deus sabe que eu ia morrer, eu quero que eles saibam que eles iam matar uma pessoa inocente. Eles iam derramar o sangue de uma pessoa inocente. Louvado seja Deus. Mas eu sei que tudo foi permissão de Deus. Tudo foi permissão do Senhor. E se hoje eu estou aqui, meus irmãos, contando o meu testemunho para vocês, é porque o Senhor, Ele é poderoso. É porque o Senhor, Ele é misericordioso. É porque o Senhor, Ele ainda salva. O Senhor ainda cura. Deus ainda liberta. Deus ainda transforma, meus irmãos. Deus, Ele não mudou. Sinto saudade de onde eu moro? Sinto. Foi aonde eu cresci, aonde eu fiz amizades, aonde eu conheço todas as pessoas. Sinto saudade de lá. Aleluia. Se eu disser que eu não sinto saudade, eu estou mentindo. Mas Deus me trouxe para cá com um propósito. E eu não posso rejeitar o chamado de Deus na minha vida. Eu não posso rejeitar o chamado do Senhor na minha vida. E hoje eu glorifico a Deus, tenho gratidão ao Senhor pelo que Ele fez na minha vida, pelo que Ele faz e por aquilo que Ele ainda vai fazer na minha vida. Aos olhos da minha família, meus irmãos, eu não prestava para nada. Aos olhos da minha família, eu era a ovelha negra da família, ninguém dava nada por mim. Mas lá no céu existia um Deus que via na minha vida um futuro pregador. Existia um Deus lá no céu que dizia: esse aí vai ser pregador da minha palavra. Esse aí vai ser ministro do meu evangelho. Esse aí vai fazer a minha obra. Então, meus irmãos, nunca julgue uma pessoa pela aparência. Nunca julgue uma pessoa que está na droga. Nunca julgue uma pessoa que é viciada no crack.
Nunca despreze, aleluia, uma pessoa que está na vida errada, no crime, não despreze. Aleluia. Porque você não sabe o passado de um pastor. Você não sabe o passado de um pregador. Louvado seja Deus. Muitos pastores são ex-viciados em drogas, viu? Muitos pastores, muitos pregadores são ex-viciados na droga. Então não julgue. Porque existe um Deus no céu que pode fazer do viciado um pastor. Existe um Deus todo-poderoso no céu que pode fazer do homossexual um pastor. Existe um Deus todo-poderoso no céu que pode fazer aquele que está ali caído, dormindo na rua, drogado, viciado. Deus tem poder para fazer dele uma nova criatura. Aos olhos do homem eu era um caso perdido. Aos olhos da minha família eu era um caso perdido, meus irmãos. Talvez as pessoas olhavam para a minha vida e falavam assim, o futuro desse aí é cadeia ou cemitério. O futuro desse aí é 7 palmos de areia em cima do zóio. Só que lá no céu tinha um Deus que falava assim, o futuro dele é pregar a minha palavra. O futuro dele é evangelizar aqueles que estão na vida do crime. O futuro dele é fazer a minha obra. Esse é o futuro dele. Louvado seja Deus. Eu não vou dizer que é fácil, que não é, meus irmãos. Eu passo por tentações. Eu sou jovem. Eu passo por tentações. Eu passo por dificuldades. A carne quer reinar, meus irmãos, se inclinando para o pecado. A carne quer reinar, se inclinando para as coisas do mundo. Mas eu não posso fazer aquilo, meus irmãos, que vai desagradar a Deus. Eu não posso desagradar aquele que me libertou. Eu não posso desagradar aquele que me transformou, aquele que me resgatou. Eu tenho que honrar o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E presta atenção, meus irmãos. Eu esqueci de falar onde eu morava ainda. Na época que eu morava lá, que eu estava na vida errada, existia uma irmã lá. E essa irmã, certa feita, ela teve um sonho. No sonho ela me via eu todo de paletó, em cima do altar pregando. E no mesmo sonho ela também via a minha irmã como crente, a minha irmã sendo cristã evangélica. A minha irmã que é a esposa do meu pastor, a esposa do pastor Misael, a Eveline. Ela via eu e a minha irmã como crente. E a minha irmã também era da bagaceira, meus irmãos. Só que a minha irmã nunca se envolveu com drogas. O negócio da minha irmã era beber, era curtir com os amigos. Ela nunca se envolveu com droga. E aí, meus irmãos, essa irmã teve o sonho comigo todo de paletó em cima do altar pregando. E essa irmã foi falar para o meu pai. Foi falar para a minha mãe também. E acredito eu que a minha mãe não acreditou, meus irmãos. Porque minha mãe sabia como é que eu era. Minha mãe não deu crédito para aquele sonho. Meu pai também não deu crédito para aquele sonho. Porque quem que ia imaginar que o Anderson ia ser um pregador? Quem ia imaginar que o Anderson ia ser um pregador da palavra, ia ser um servo de Deus pela vida que eu levava ali, meus irmãos? E nem eu dei crédito para aquele sonho. Nem eu dei crédito. Só que às vezes Deus revela, meus irmãos, não é que ele vai cumprir na hora, que ele vai cumprir lá na frente. E Deus cumpriu esse sonho que Deus mostrou a essa irmã. Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu sou um pregador da palavra de Deus. Eu já dirigi igreja também. Meus irmãos, eu já rodei os 4 cantos dessa cidade de Fortaleza pregando a palavra de Deus. Muitos lugares de Fortaleza, preguei já em muitos interiores. Já preguei em outro estado também. O Senhor cumpriu essa promessa na minha vida. E também cumpriu na vida da minha irmã, meus irmãos. Também cumpriu na vida da minha irmã. Foi através da minha vida e da minha ex-noiva que a minha irmã aceitou a Cristo como Salvador. E a minha irmã nunca se desviou, meus irmãos. A gente praticamente ganhou minha irmã para Jesus, mas eu me afastei. E a minha irmã ficou firme e está firme até hoje. Então o que Deus falou através do sonho para aquela irmã, o Senhor cumpriu. Está aí a minha mãe falando. Louvado seja Deus, que ela não acreditou, meus irmãos. Ninguém acreditou. Para a vida que eu levava, quem quer dizer que eu ia ser um servo de Deus? Quem quer dizer que eu ia ser um pregador da palavra?
Ninguém acreditava, meus irmãos. Mas quando o Senhor fala, Ele cumpre. Quando é Deus que mostra, Ele cumpre. Quando é Deus que fala, meus irmãos, Ele cumpre. Louvado seja Deus. Então, tudo isso que eu passei, meus irmãos, tanto dos tiros que eu levei, os 10 dias que eu passei internado, dentro do JF, costurado, a barriga todinha costurada, os dias que eu passei sem comer e sem beber nada, tudo isso, meus irmãos, é para a glória de Deus. Eu estou contando esse testemunho, não é para a minha glória, não. Mas o testemunho é para o nome do Senhor ser glorificado, porque é Deus que faz. É Deus que liberta, meus irmãos. É Deus que transforma, é Deus que salva. É Deus que trabalha na vida do homem. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu estou aqui para dizer que Deus ele ainda opera sinais e maravilhas. Deus ele ainda opera milagres, Deus ainda livra, Deus ainda transforma. Eu levei 2 tiros, meus irmãos. Eu levei um tiro na cara, levei um tiro nas costas. Os caras que tentaram me matar, meus próprios amigos de vida errada. Para você ver que na vida errada ninguém tem amigo. Na vida do crime ninguém tem amigo, mas hoje eu estou aqui para contar o testemunho, para contar um pouco da minha história, que Deus colocou a mão na frente. Tentaram me matar, afirmando que eu tinha feito algo que eu não fiz. Tentaram me matar, afirmando que eu tinha matado uma pessoa, sendo que eu nunca matei ninguém. Graças a Deus eu nunca levantei um revólver para ninguém, nunca apontei uma arma para ninguém. Fui da vida errada, fui. Fui dos caminhos errados, fui. Mas eu estou limpo diante de Deus. Eu nunca derramei sangue de seu ninguém. Nunca derramei sangue de ninguém, meus irmãos. Deus sabe. Louvado seja Deus. Mas para a glória de Deus, estou aqui para contar o testemunho. E se as pessoas que fizeram aquilo comigo, tentaram tirar a minha vida, estiver vendo a live ou assistir a live depois, eu quero dizer que eu oro por vocês. Eu quero dizer que eu peço a Deus para Deus dar o livramento a vocês. Eu peço a Deus para guardar vocês e que vocês não venham passar nunca pelo que eu passei. Eu não tenho um pingo de mágoa deles, meus irmãos. Não tenho raiva, não tenho nada contra eles. No começo eu tive raiva sim, porque tentaram me matar por algo que eu não fiz. Mas hoje, meus irmãos, eu não tenho raiva de ninguém, graças a Deus. Não tenho raiva deles. Espero um dia ver eles também como pregadores da palavra de Deus. Eu espero do fundo do meu coração um dia que eles possam alcançar a salvação, alcançar a transformação, a libertação, alcançar essa graça de Deus também como eu alcancei. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse, meus irmãos, é um pouco do meu testemunho. Se eu fosse contar tudo o que eu fazia, meus irmãos, a minha vida como era, ia estender a noite todinha. E não convém. Louvado seja. Mas isso é um pouco do meu testemunho, para vocês entenderem que Deus, ele ainda liberta o homem da droga. Deus, ele ainda tira o homem do fundo do poço e coloca em cima de um altar para pregar a sua palavra. Deus, ele ainda pega o traficante, meus irmãos, e transforma em um pastor. Deus, ele ainda pega a traficante e transforma em uma missionária, em uma pregadora da sua palavra. Porque o nosso Deus não mudou e não mudará. Continue orando pelo teu parente que está na vida errada. Continue orando pela tua família, que na hora certa, o Deus Todo-Poderoso, ele vai fazer um milagre na tua vida, em um nome de Jesus. Então você está diante de um milagre, diante de um testemunho vivo, louvado seja Deus, a qual o Senhor livrou, a qual o Senhor guardou, a qual o Senhor libertou, capacitou. E hoje, meus irmãos, eu prego para pessoas que estão na vida errada, eu prego para pessoas que são traficantes, eu prego para pessoas que são homicidas, eu prego para pessoas que são, aleluia, assaltantes. Eu prego, meus irmãos, eu entro em favela, eu não tenho medo de entrar em favela nenhuma.
Eu não tenho medo de entrar em favela nenhuma, meus irmãos. Louvado seja, para pregar a palavra de Deus, não tenho. Deus sabe. Aonde Deus me enviar, eu vou. Aonde Deus me colocar, eu prego. Louvado seja Deus. Não sei se um dia o Senhor vai permitir eu andar novamente aonde eu morava. Mas se o Senhor mandar, eu tenho que dar ouvido à voz do Senhor e tenho que ir lá dentro aonde eu morava. Para quê? Para as pessoas de lá que me viam na vida errada do crime naquela época, as pessoas possam ver o novo Anderson. As pessoas possam ver um novo homem e glorificar a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que o homem de Gadara, aquele endemoniado, quando ele foi liberto, ele começou a contar o testemunho dele lá dentro daquela cidade, dentro daquela casa, da casa dele, no meio daquelas pessoas. E a Bíblia diz que as pessoas se maravilhavam pelo que Deus fez na vida daquela pessoa. Então, se Deus mandar eu ir lá dentro, eu vou. E as pessoas vão ver que Deus ainda transforma. Deus ainda liberta. Deus ainda faz do homem uma nova criatura. No nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E esse era o meu pequeno testemunho que eu queria passar para meus irmãos. Eu vou deixar essa live salva, essa transmissão salva. Você envie para os seus contatos, envie para os seus amigos, para que mais pessoas possam estarem assistindo essa transmissão e serem edificadas pelo poder do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe Emanuel Pereira, Deus abençoe Vitória Alves, Deus abençoe Neide Lima, Deus abençoe Oficial Etienne, Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração pela sua vida nesta noite. Ore pela minha vida, amém, meus irmãos? Ore pelo meu ministério, ore pela minha vida, que eu estou orando por cada um de vocês. Quero fazer uma rápida oração para estar encerrando essa transmissão. Louvado seja Deus. Vamos orar, meus irmãos. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te render graças, meu Deus, por essa transmissão, por essa live. Eu quero te render graças, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor me concedeu de estar glorificando o teu nome, falando o meu testemunho. Ah, Senhor, tu és bom, tu és maravilhoso, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, eu oro pela vida de cada um nesta noite. Visita cada um, Senhor, guardando, livrando, protegendo, Pai. Em o nome de Jesus de Nazaré, Senhor, liberta a família dos meus irmãos, transforma, faz a tua obra, Senhor, da glória. Faz a tua obra, meu Deus, assim como o Senhor fez a obra na minha vida, que o Senhor possa fazer a obra na vida dos meus irmãos também. Meu Deus, visita o irmão Lucas, ó Pai querido, ali de Itarema. Meu Deus e meu Pai, dai o grande livramento a ele. Repreenda, meu Deus, todo o mal contra a vida dele. Repreenda, meu Deus, toda a fúria do adversário. Fortalece ele, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, dai vitória ao teu filho. Dai vitória a cada um dos meus irmãos nesta noite, Senhor. Confirma, meu Deus, o livramento. Confirma, meu Deus, a bênção. Confirma a vitória, meu Pai, sobre o teu povo e a tua igreja nessa noite. É o que eu te oro, meu Deus, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. E amém, Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Agradeço a todos a presença dos meus irmãos aqui nessa live. Deus abençoe também a nossa irmã Neice. Deus abençoe a serva de Deus. Obrigado, meus irmãos, pela participação, pela presença de vocês. Espero eu que essa live tenha edificado a sua fé, que esse testemunho tenha edificado a sua fé, tá certo? Continue confiando nas promessas do Senhor. Se o Senhor te prometeu algo, Ele vai fazer. Se o Senhor falou que vai fazer na tua vida, então Ele vai fazer, tá certo? Continue confiando, continue crendo, meus irmãos, que a vitória é certa no nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe
e fiquem na paz do Senhor Jesus.